Aleluia. Projeta para mim Levítico capítulo 27, verso 14. Esse texto é um texto lindo na palavra de Deus. Levítico é um livro que você deveria estudar na Bíblia. Depois de 26 capítulos mostrando as festas do Senhor, Jesus como sacrifício, as ofertas ao Senhor, tudo aquilo que é sombra da realidade de Cristo, o Senhor encerra esse livro com dedicação, voto, consagração. E como nós vamos nessas 21 semanas, eu vou já mandar para o seu WhatsApp as primeiras que eu já escrevi, 8 bênçãos, ok? Mais ou menos ali um texto de 3 páginas, só 3 páginas, mas a bênção ali, normalmente uma página. Você vai abrir a sua boca e vai, pai, mãe, filhos, eu quero que você declare sobre a sua casa. Você tem que abrir a boca e falar. Diga falar. Ó, encosta o ouvido perto da pessoa do lado e vê se ele vai dizer falar. Aqui. Eu estou falando português claro e em bom som para você. Você me compreendeu? Fala, pastor, para com esse negócio. Não, irmãos. Você precisa entender, a lei era uma questão de fazer coisas. Se você conseguisse, esforço próprio. E muitas pessoas vivem nessa mentalidade. Eu preciso fazer. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele saiu, que aconteceu, ele saiu fazendo. Ele pegou uma folha e se cobriu. Ele já saiu confeccionando roupa. Porque essa é a essência do homem. Não dá para esperar, eu vou sair fazendo. Mas na nova aliança, como Jesus já fez tudo por você, você não tem que sair fazendo, você tem que sair falando. Porque para você obter o que Ele conquistou, você tem que abrir a boca e falar. Porque quando você fala, a espada, que é a palavra, está na sua boca. A Bíblia diz que a palavra é a espada que separa, é a espada que põe o inimigo para correr, é o martelo que esmiuça a penha. Se há uma muralha na sua frente, é a palavra liberada pela sua boca que vai destruí-la. A palavra é água, ela é água que vem limpa. Ela também é como os rios de água viva, um rio de fortes torrentes, que limpa você. É a palavra. Então você tem que dizer a palavra. Diga comigo, a palavra. Porque a palavra é Deus. Existe uma diferença entre nós e Deus. Muitas, mas uma também eu quero destacar. É a palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra era Deus. E a palavra se fez homem. Antes, no princípio de João, era a palavra. O que existia no princípio? A única revelação do que existia no princípio era a palavra. Não fala nem Deus, fala a palavra. A palavra se materializou, se fez homem. Lá no Gênesis, quando Deus está recriando a terra, então a gente sabe que o Espírito estava pairando. E aí Deus Pai disse, mas a palavra que Deus disse é o próprio Cristo, que é Deus. E aí o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai, os três atuando na criação. Jesus é a palavra. E a Bíblia diz que tudo que Ele criou pelo poder da sua palavra. Amém? Então eu queria um compromisso, quase um voto sagrado hoje aqui. Que você vai não consegui jejuar, mas pegar lá a palavra profética e liberar sobre a sua casa. Isso só se você for mudo. Se você não for mudo, você pela graça de Jesus consegue fazer isso. Você não falou nada quando o Colorado perdeu? Tudo bem, perdeu o Colorado, não falou nenhum. Mas eu estava lá na casa do Edson Carneiro, lá comendo uma bela costela, aleluia, com os irmãos lá na célula. E, oh Deus, aleluia. Não vou revelar os nomes aqui não, porque os irmãos podem depois falar para mim, poxa, que pastor? Mas estava lá, não, vai ganhar. E aí depois não deu certo.
Ninguém quieto, todo mundo falando. Ok? É assim que eu quero que você passe nessas semanas. Que você fale. Amém? Você vai perceber às vezes que falar é uma coisa tão difícil, irmãos. Porque o diabo vai resistir, ele resiste à palavra. Mas se levante, se você não consegue falar, comece a gritar. Amém? Que essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Você deveria ter tempo na sua casa. Existe uma disciplina espiritual que você deveria ter tempo. Toda manhã, deixa eu falar isso para você. Toda manhã você deveria, eu vou pregar já, Jesus. Toda manhã você deveria abrir a boca e declarar: eu sou filho amado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Bem, as dificuldades financeiras são grandes? Não tente entendê-las. Eu só digo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Ao meu Deus e Pai seja a glória pelo século dos séculos. Amém. E o diabo fala: não vai dar. E eu digo: meu Deus. Diga a palavra. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Ele só disse: está escrito. Ele não explicou nada para o diabo. Não disse: você tem que ir embora. Não falou. Ele só disse: está escrito. É isso que você tem que fazer. Então esse jejum, a força é você profetizar sobre a sua casa. Amém, irmãos? Esse é o nosso compromisso. De manhã, de tarde, de noite, o seu melhor horário. Mas se puder de manhã e à noite, isso é maravilhoso. Nós colocamos a sugestão do culto familiar. Muitos não se reúnem como família. Nunca param para sentar junto, talvez à mesa ou no sofá, para compartilhar algo de Deus. Você, como pai, fala: eu nem sei, vai estar tudo escrito. Só fala: vamos ler isso juntos. E depois pega a palavra de bênção e todo mundo pode profetizar, falar a palavra. E depois digam amém. Isso é poderoso. 21 dias é um jejum, segundo a Bíblia, que destrói principados, irmãos. 21 não é à toa, não é um número bonito. A Bíblia tem princípios espirituais. É para destruir principados que têm impedido a felicidade, a provisão, a cura dentro da sua casa. Se você não for feliz dentro de casa, você não é feliz em nenhum lugar. Ouviu? Não é. Não tem como você falar que tem paz no mundo e não ter paz dentro de casa. Não tem. Não tem. Quando Deus define a felicidade plena, Ele a define dentro de um lar, num relacionamento de família. E nós somos a família de Deus. Amém? Então, aquilo que Deus tem, idealizou para a família, nós queremos. Eu sei que é uma frase comum, não é que se diz que família saudável, sociedade saudável. É um fato. Porque a unidade básica de Deus para salvação, para prosperidade, para plenitude de paz, de alegria, é a família. Amém? Família, filhos que crescem num ambiente cheio de paz, de alegria. E onde você vê as destruições do diabo? Na família. A unidade básica de Deus de salvação é a família. Por isso a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O sangue passou na sua vida, passou na sua família. Amém? Você crê nisso? Bem, Levíticos, então, verso 1 até o verso 7. Deus está dizendo para Moisés, não vamos ler esses versos, assim: olha, cada homem, cada mulher, cada criança tem uma avaliação, e lá era um valor financeiro. Você sabe também que a vida, quando Israel tinha que fazer o recenseamento, fazer o censo demográfico, cada pessoa tinha que pagar um resgate por si. Então, o homem tinha um valor financeiro. Só para você entender como uma oferta representa você diante de Deus. A sua vida era contabilizada na congregação de Israel quando você pagava um valor. Mas o que é fascinante, isso está lá em Êxodo 30, é que tanto o rico quanto o pobre tinham o mesmo valor. Havia um padrão estabelecido por Deus,
que Moisés era o sacerdote na ocasião, não podia negociar além nem a quem. Então, quando se trata de expiação, salvação, todos temos o mesmo valor diante de Deus. O pobre, o rico, o ignorante, o culto, ou não importa a nacionalidade, não importa a cor da pele, não importa a idade, todos temos o mesmo valor. Se contava uma criança, era o preço do homem maduro, do velho, do rico ou do pobre. Se o pobre não tinha dinheiro, mesmo assim o valor dele era igual ao do rico. Se o rico tivesse muito dinheiro, mesmo assim ele não dava mais nem menos, era o mesmo valor. Porque isso demonstra que todos nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O mesmo preço foi pago. Não há para Deus filhos privilegiados. Não há. Não há para Deus filhos prediletos. Acorda aí você que está dormindo. Tem gente dormindo nesse horário, devia dormir no culto da noite, mas não da manhã. Amém. Tem gente dormindo. Eu vejo tudo daqui de cima, viu? Tudo. Até, ó, cuidado com esse celular aí. Amém. Eu vejo tudo. Amém? Fala pro seu irmão aí, se liga. Tem gente aí desligada, se liga. Amém? Aleluia, oh Deus. Glórias a Deus, amém. Amém. Isso é precioso, amém? Diga, eu tenho valor, o Espírito Santo em mim. Eu tenho valor. O Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor. Amém? Aleluia. Nós temos valor. E qual é o valor? Porque Deus amou você de tal. Defina o tal. Não. Defina o tal. Aí, Angelina. Tal, é isso aí. Não sei dizer. Ele vai até onde? Para a direita ou para a esquerda? Para cima ou para baixo? Não tem. É o tamanho de Jesus. Como ele é infinito, o tal de Deus, o amor tal de Deus por você é infinito. Aleluia. Bem, mas no capítulo 27 de Levítico, se uma pessoa quisesse dedicar-se ao Senhor, ele pagava ciclos do santuário. E aí depois você lê lá os valores. O homem valia mais, depois a mulher, depois a criança. Amém? Aleluia. Brinquei com as irmãs, mas é verdade. Está lá. Hoje, na nova aliança, todos somos iguais. Mas Levítico 27 não fala da expiação. Levítico 27 fala do servir ao Senhor. Porque o homem é colocado como líder. Amém? A palavra do homem no lar tem peso espiritual. Na lei do Senhor, só para você entender princípios espirituais, se uma mulher fizesse um voto e o marido discordasse, então o voto era anulado. Mas se o homem fizesse um voto, ninguém anulava. Aí você fala, mas na minha casa não tem, o marido não tem. Então você, mãe, ocupa o papel de autoridade no lar. Amém? Mas é assim que Deus fez. Mas o verso então 14 diz, quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Diga comigo, como o sacerdote avaliar a minha casa, assim será. Então hoje eu aqui, e você também, eu quero avaliar a sua casa. E liberar sobre a sua casa a palavra da graça de Deus, dizendo que a sua casa é o melhor lugar para se estar nessa terra. Que a sua casa é um lugar de abundância, de justiça, de paz, de alegria. Na tua casa, a sua despensa é cheia e farta. A tua casa não é um lugar de escassez, mas a tua casa é uma demonstração do que é o reino de Deus, um lugar de provisão absoluta. Quando Deus criou o homem e a mulher, o lar já estava pronto. Então, antes da família, Deus proveu o lar. E ó, o que era esse lar? Era um jardim. O que é um jardim? Um lugar cuidado. Foi Deus que plantou as árvores do jardim. Um lugar cercado, protegido. Mas um lugar também de prazer. E esse jardim se chamava Éden. Éden significa lugar de delícias.
Então Deus, na mente dele, quando criou o homem e a mulher, ele os inseriu num lar, numa casa de prazer, de alegria. O primeiro dia da família era shalom, descanso. O que deve existir na sua paz, primeiramente, na sua casa, primeiramente, paz. Jesus falou, quando você entrar num lar, diga shalom. Jesus falava aramaico, shalom sobre a sua casa. Shalom é muito mais do que simplesmente paz. Ela significa inteireza, saúde mental, física, prosperidade, shalom sobre vocês. Jesus enviou depois dos discípulos e disse, quando vocês entrarem numa cidade, entrem nas casas. E a primeira coisa que você vai dizer na casa é, paz seja sobre esta casa. Se houver um filho da paz, a sua paz ficará sobre a casa. Se não houver, então a paz retorna. Que isso? A paz é como uma força. A paz é de fato um poder liberado através da palavra, que é bênção sobre lugares, sobre pessoas. Eu me lembro que eu entrava no serviço e falava, paz sobre vocês. E eles falavam assim, uau, que bom que você está aqui. E eu dizia para eles, ok, enquanto eu estiver aqui não vai ter problemas. Amém? Paz. A paz é um guarda da sua mente, do seu coração. A paz é que guarda as suas emoções. A paz é o que o Espírito Santo, é o ambiente onde o Espírito Santo fala. Sabia disso? Você não consegue discernir a voz do Espírito, o intento do Espírito, na confusão. Aí quando você pega um lar cheio de briga, discórdia, pastor, você não sabe como o nosso lar está ruim. Se o seu lar está ruim, acredite, tudo vai ruim. Eu ministrei para os casais, vou ministrar para a igreja. Eu ministrei algo assim, para mim, sempre poderoso, para mostrar que se não houver honra dentro do casamento, do lar, e a honra é paga a todos. Marido paga honra à esposa, filhos pagam honra aos pais, pais também honram os seus filhos. Nossos relacionamentos devem ser permeados, aliançados em honra, amém? Bem, mas você também, aqui era Moisés, hoje na nova aliança, não sou eu somente pastores que somos sacerdotes, você é sacerdote no sangue de Jesus. Por ser sacerdote no sangue de Jesus, você tem que avaliar a sua casa, em que lugar, em que ambiente você quer viver. Então você tem que aprender a liberar a paz, liberar o shalom de Deus sobre o seu lar. Quantos testemunhos, às vezes de jovens, que os pais não são convertidos, mas ele tem que se trancar, às vezes em qualquer lugar, às vezes nem quarto tem, vai no banheiro, e ele vê o tumulto dentro de casa, e eu já ouvi testemunhos, e eles se levantam e digam, aqui em nome de Jesus, eu declaro a paz, eu expulso o diabo. E a briga, a confusão acaba. Ora, o lar é atacado pelo diabo. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo ataca. O diabo ataca. A Bíblia diz que a carne é comida da serpente. E Paulo fala que as obras da carne são discórdias, brigas, confusão, problemas sexuais. Toda essa sorte de problemas são obras da carne. E quando existe isso é comida de serpente. Isso atrai espíritos que querem oprimir. E muitos lares estão debaixo de opressão. Mas eu quero dizer que nesses 21 dias, uma nova história vai começar sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você tenha fé. Você libere palavras de fé sobre a sua casa. A bênção significa um poder liberado. Quando Deus criou o homem e a mulher, então a última criação de Deus foi o homem e a mulher. Ok? Criou os animais, plantas, tudo, o homem e a mulher. Mas a última obra de Deus foi a bênção. Depois de criar o homem e a mulher, a última coisa que Deus fez foi, sobre vocês ele disse, sede frutíferos, multiplicai, expandi as fronteiras, possuam a terra, dominem a circunstância. Ele disse, na minha palavra de bênção, você será próspero. Você entendeu isso? Você não consegue ser próspero sem uma palavra. Antes de Deus realizar a sua vontade na terra, uma palavra tem que ser liberada.
Palavras são criadoras, palavras geram, elas têm poder. Se você não gosta do que vive, do que tem, mude o que você está falando. Amém? Porque quando você fala, o coração se enche. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você vê coisas erradas no seu coração, abra a boca pela fé e começa a falar as coisas certas. E ao falar as coisas certas, o seu coração se enche delas. E aí a sua boca fala com mais naturalidade. Amém? Ah não, foi brincadeirinho que eu falei. Brincadeirinha nada. Você falou o que está dentro de você. É na hora que o fogo está debaixo dos seus pés. É na hora que a brasa caiu na sua cabeça que você diz o que está no coração. Não é quando você está programado para um discurso e se poda em ética, em eloquência, para dizer da maneira mais certa. Não é isso que demonstra o que está no seu coração. É na hora do fogo, é na hora que você está no meio da fornalha, é na hora que criticam você, é na hora que caluniam você, que puxaram o seu tapete, que você recebeu aquele telefonema que tirou de você o sossego. É na hora que você vê a crise, é no momento da tempestade que você mostra o que tem no coração. Então, se o que você tem lá, porque na crise você fala as coisas erradas, mude o que você está falando. É por isso só que a gente escreve alguma coisa para te ajudar, só para você abrir a boca e falar. Você tem que aprender a falar, a louvar a Deus. Eu quero dizer para você, como pai a filho, querido, ouça-me, a palavra tem poder. A Bíblia diz que o coração se farta do que diz a boca, do bem, da vida ou da morte. A sua boca colhe, o que você fala, você colhe. Então, mulher, para de criticar o seu marido, para de dizer que ele não é, que ele não consegue, que ele não tem. Se você ainda define os seus filhos por coisas que eles fizeram na adolescência, porque aprontam às vezes, você fala, você é um estúpido, você é um burro, você está enterrando o futuro dele, você está gerando inimizade. Ai, me perdoa. Não, seu coração está errado. Ah, mas no meio da crise é assim que eu falo. Pois bem, é no meio da crise que você dorme no barco com Jesus. Se você não consegue deitar no barco com Jesus, faça o que ele fez. Levante-se e diga à tempestade, em nome de Jesus, cesse! Em nome de Jesus, diabo, saia! Então silencie a tempestade. Como, pastor? Falando, irmãos. Falando. Amém? Você tem que ter a ousadia no falar. Quando o escritor aos Hebreus diz que nós podemos entrar com intrepidez diante do trono da graça por causa do sangue. A palavra intrepidez significa falar abertamente. Amém? Amém. E você é o sacerdote. Como você vai avaliar a sua casa? Que casa que você quer? Hã? Que ambiente você quer para morar? Que ambiente você quer para o seu futuro? Suas palavras hoje determinam o que você colhe amanhã. Amém? E isso é muito poderoso. A casa também é um lugar onde Deus se revela. A primeira ocorrência da palavra paz, shalom e casa na Bíblia está em Gênesis 28:11. Eu vou ler aqui. Gênesis 28:11. Projeta para mim rapidamente. Nós vamos ler juntos. Aleluia. Diga aleluia. Alguém diga um aleluia para mim aí. Glórias a Deus. Que aí, aleluia, da minha parte eu vou avaliar a sua casa. Nós vamos ficar de pé e já vamos começar avaliando a nossa casa aqui. Bem, a primeira ocorrência na Bíblia mostra, como nós temos falado muito, o princípio da primeira menção, o modelo de Deus, o protótipo de Deus. É assim que é, ok? Então, ocorre quando Jacó foge da casa dos seus pais. E no meio do deserto, ele pega uma pedra como travesseiro e ele dorme. E ele tem um sonho poderoso. Ele vê uma escada que tocava a terra e o céu. E anjos de Deus que subiam e desciam. E aí ele acorda. Bem, aí o texto, tendo chegado a esse certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou,
eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Segue. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, oriente, para o norte, sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Eis que eu estou contigo e te guardarei. Por onde quer que fores, eu te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei falado. Referido, falado. Amém? Deus mesmo vai cumprir o que Ele falou para você. Mas eu quero que você entenda a conexão do que eu quero te dizer. Aqui é a primeira ocorrência de casa e paz. Jesus disse que quando você for, você vai entrar na casa e liberar paz. Quando Ele criou lá para o homem, Ele criou o homem num ambiente de jardim. E o primeiro dia do homem foi Shalom. Porque Shalom, descanso, é um princípio na Bíblia. Amém? A principal coisa na casa é a paz. Justiça, paz e alegria. É uma sequência. Não dá para você ter paz condenado, culpado. Por isso que você precisa declarar que é a justiça de Deus em Cristo. Quando você está em paz, o próximo mover do Espírito é encher sua casa de alegria. Mesmo que ainda você não tenha as coisas, mas Ele vai encher seu coração de alegria de tal maneira que a provisão, os milagres de Deus vão acontecer. Aleluia. Como disse na palavra profética que eu tenho anotada no meu desktop, está chegando a hora em que aquele que colhe vai alcançar o que semeia. Ou seja, você está semeando, mas já tem colheita. Vai correr tanta uva, tanto vinho, que é alegria na sua casa, que vai ser como um rio, diz a Bíblia. Você pode ter essa visão profética. Você pode ter uma visão sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Você tem que ter um quadro, uma imagem dentro do seu coração, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus cria retratos. Então veja o seu lar cheio de harmonia, veja no Espírito. E assim como você vê, chame a existência, porque Deus chama a existência o que não existe. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Já é um treinamento. Aleluia. Mas é o que? Despertaram Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Diga comigo: o Senhor está na minha casa. Mas eu sei. Amém? Você sabia que Deus está na sua casa? Quantos creem nisso? Aleluia. Vem, lá você fala palavrão, não precisa me falar. Pode falar aqui também, pode me xingar. No ambiente sagrado, não, pastor. Não, vem aqui em cima, eu te dou o microfone. Estou brincando, claro, óbvio. Eu só quero dizer o seguinte: que o mesmo Deus que está aqui conosco está na sua casa. Que a sua casa é a igreja, porque você é a igreja. Amém? Aleluia. Isso não é lindo? Onde você estiver, é a igreja. Mas a sua casa, olha a conexão. Segue, por favor. E temendo disse. Temendo é tremendo. Ele ficou cheio de tremor. Quão temível é este lugar. Temível não é medo no sentido aí, mas é que lugar reverente. Que lugar de presença de Deus. É a casa de Deus. A porta dos céus. Aleluia. Deixa eu dizer algo. Aqui Jacó denomina esse lugar que antes era luz como Betel. Como eu disse para você, veja o que Deus criou. A sua casa é um lugar de paz, mas é também a porta dos céus. Ei, o que era o Éden? Deus descia para conversar com o homem e com a mulher. Todos os dias, Deus estava lá, estava lá, estava lá. O que Adão devia ter feito? Guardado o jardim. Porque a função e responsabilidade do homem, da mulher, dos pais,
principalmente do homem, é guardar o jardim. Aqui, porque a serpente vai procurar entrar no jardim. A mulher conversava com a serpente, mas quando ela começou a conversar com a serpente, ela não percebeu que ela estava endemoniada. Às vezes o diabo não muda o tom de voz. Não é sempre que ele fala, é meu cavalo, eu não solto. Às vezes ele fala de maneira tranquila. Mas você tem que perceber quando o diabo quer entrar no seu lar. Ele nunca vai se apresentar de frente para você. Você nunca vai encará-lo face a face. Porque o diabo é um covarde. Ele é astuto, enganador e sedutor. Então ele vai usar circunstâncias e pessoas. Se você não perceber, a serpente entra no jardim, no seu lar. Mas você nesses dias, se houver qualquer distúrbio e veneno da serpente, qualquer esconderijo da serpente, vai sair pelo poder do nome de Jesus. O que veio trazer a serpente? Separação de Deus, falta de sacerdócio, de presença de Jesus no lugar, na casa, de louvores ao Senhor. O que ele veio trazer? Pobreza, miséria. A terra passou a produzir espinhos. Depois a terra não dava mais a sua força. Sementes mirravam. Ouviu? A Bíblia diz que a casa do justo é um tesouro inesgotável. Os seus celeiros são cheios de provisão. Essa é a sua casa. É a fé que gera a realidade. E aí, então ele disse, Senhor, é a porta dos céus. Tendo-se então levantado cedo de madrugada, tomou a pedra Jesus, na Bíblia, que havia posto por travesseiro, nele eu descanso, e a erigiu como coluna. A sua casa é uma coluna. Você não mexe em coluna, porque se mexer na casa, as outras coisas cairão. E para que ela seja firme e inabalável, tem que estar em Cristo. E sobre o topo entornou azeite. Azeite significa unção e presença do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer na sua casa. Você vai em família invocar ao Senhor. Ah, mas eu estou sozinho lá. Você sozinho. E a unção do Espírito vai estar lá. O diabo não pode entrar onde o Espírito Santo está. Jesus disse, se eu expulso o diabo pelo dedo de Deus, certamente é chegar no reino dos céus. E onde há reino de Deus, não há ação do diabo. O seu lar é trancado, selado pela presença do Espírito. Ok? Nós precisamos ser mais bíblicos. Nós precisamos ser ousados para dizer o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Sobre a tua casa não vale encantamentos, não vale maldição. E você tem que declarar isso. É assim que você guarda o seu lar. É assim, valente. Amém? Bem, é o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de casa de Deus. Então você vai dizer esses dias também, a minha casa é casa de Deus. Aqui é a porta do céu. Se alguém chegar aqui, vai ver os anjos de Deus. Sabe quem opera aqui? Anjos de Deus subindo e descendo. Isso não é uma linguagem para te dar emoção, é uma realidade. Casa é o lugar onde os céus se conectam. Esse é o princípio espiritual. Por isso que a igreja começou nas casas. Amém? Há muito poder espiritual numa casa. E eu fico imaginando quando você leva a célula para lá. Tudo bem que ele suja um carpete. Não olhe para o natural, olhe para o espiritual. Oh, aleluia. Se cada crente tem uma unção, cada um vai lá e libera palavras. Eu, se fosse você, anfitrião, você pode fazer isso, pode pôr no roteiro da célula. O líder, o anfitrião, requisite isso. Fala, ninguém sai daqui sem abençoar a minha casa. Pode abençoar aí. Pode abençoar. Fala que vai chegar, as riquezas vão vir. Que os vizinhos vão se atrair para este lugar. Que aqui é um lugar de saúde, de paz, de tranquilidade. Não deixa nenhum sacerdote sair de lá sem liberar a palavra. Amém? Seja esperto. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero o teclado aqui, aleluia. Porque agora eu quero avaliar a sua casa. E eu escrevi algo aqui e eu sei que foi debaixo da inspiração do Espírito. Eu vou avaliar a sua casa. E como avaliar, assim ela será. Diga comigo. Vou te ensinar a orar. Oração na palavra. Diga assim: Pai, está escrito
em Levítico 27:14, que quando eu dedico a minha casa, os meus bens a ti, o sacerdote avaliará. E como ele avaliar, assim será. Como ele avaliar, assim será. Eu sei que eu sou sacerdote. E como eu avalio, assim será. Amém. 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 Porque Deus tem compromisso com a Bíblia, sua palavra. Ninguém pode impedir a palavra. Nada pode impedir a palavra. Amém. E você tem que crer na palavra. Aleluia. Bem, você é esse sacerdote, mas hoje eu quero também avaliar, e você vai dizendo amém, 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 aleluia, porque a sua casa é esse lugar aqui, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Bem, a sua casa é um lugar de justiça pela fé, onde não há lugar para o pecado, nem para condenação ou culpa alguma. Diga amém. A sua casa é um lugar de paz, onde o príncipe da paz reina. A sua casa é livre das brigas, das palavras malignas, das discórdias. A sua casa é como um pedacinho do céu na terra, porque nela está o reino de Deus. A sua casa é um lugar de alegria. Todos os seus relacionamentos trazem e geram alegria. A alegria do Senhor é a força de cada um. Ela é a força para avançar e jamais recuar. Ela é sua energia espiritual para seguir em frente e chegar ao lugar e na hora certos que Deus preparou para você. Diga amém. Em nome de Jesus, eu avalio a sua casa. Eu digo que a sua casa, ela é boa. Ela é uma coluna ungida pelo Espírito Santo. Um lugar de proteção e segurança para todos. Diga amém. Em nome de Jesus, eu declaro que a sua casa é a porta dos céus, que lá os anjos têm prazer de estar. Coisas maravilhosas acontecerão lá. Os maiores milagres, as maiores bênçãos mais extraordinárias que você nem imagina ocorrem lá. Diga amém. A sua casa é um lugar de prosperidade, onde todos estão alegres com o emprego, com o negócio, com os recursos, com a vida financeira que é suprida para além das suas necessidades, sem que haja falta alguma. Diga amém. Aleluia. Em nome de Jesus, segundo Provérbios 21:20, a tua casa, nela tem tesouro desejável e azeite em abundância. Segundo o Salmo 84:4, felizes são os que moram na tua casa, sempre cantarão louvores ao Senhor. E segundo o Salmo 91:9 e 10, eu declaro: você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre acontecerá na sua casa, e a violência não chegará perto da sua casa, jamais. Diga amém. Diga amém. Aleluia. Teu é o reino, teu é o reino. Sobre a nossa casa existe a tua paz, o teu shalom. Não há guerras, não há confusão lá. Mas em nome de Jesus, viveremos o melhor de Deus. Oh, aleluia, em nome de Jesus.